Muito bem, amigos. Novamente, esse espaço democrático da Rádio Brasil vai levar até você mais uma entrevista com o candidato à Prefeitura Municipal de Campinas. E hoje nós temos no Estúdio A da Rádio Brasil o candidato Arthur Orsi. Caríssimo candidato Orsi, bom dia. Bom dia, Thanos. Bom dia aos ouvintes da Rádio Brasil. É muito bom, Thanos, estar aqui com você, com os ouvintes, debatendo as questões de Campinas nesse espaço democrático, como você disse. Muito obrigado pelo convite. O candidato Arthur Orsi é do PSD. Quero cumprimentar também meu companheiro de estúdio, de jornalismo, Tiago Varela. Bom dia. Bom dia, Thanos. Bom dia também a você, ouvinte do Direito Nosso de Cada Dia, e também o candidato Arthur Orsi. Muito bom dia. Primeira pergunta é sua. Bom, candidato, o senhor foi o vereador mais votado da última eleição municipal aqui na cidade de Campinas. Mas, de acordo, pelo menos com a última pesquisa divulgada pelo Ibope, a primeira, depois do início da campanha eleitoral, o senhor está na quarta colocação com 5% das intenções de voto. Falta muito pouco tempo, para a eleição. Esse número preocupa a sua campanha? Tiago, bom dia. Muito pelo contrário, isso só entusiasma a nossa candidatura. Veja que existe um número ainda muito grande de eleitores indecisos e de eleitores que também estão declarando voto nulo. A nossa candidatura, a gente tem sentido o crescimento dela nas ruas. A verdadeira pesquisa, inclusive, vai ser a pesquisa do dia da eleição. É nessa que a gente confia e que a gente acredita. Então eu tenho muita confiança que nós estaremos no segundo turno. Campinas precisa ter segundo turno para que essas propostas, para que os candidatos possam se apresentar melhor e possam aprofundar as propostas para Campinas. Eu acho que é fundamental que o eleitor reflita sobre a necessidade de nós termos um segundo turno com mais discussão e com a aproximação dos candidatos e das propostas com o eleitor. Caríssimo candidato Arthur Orsi, vivemos um país de 35 partidos. Não sei se já surgiu mais um nesse meio tempo aí. Enfim, partido político é o que não falta. As coligações, elas acabam dando o tom das administrações. Quais são as coligações do PSD? Nós fizemos uma coligação com o PEN e foi uma coligação que foi muito natural e não teve o envolvimento de absolutamente nada, troca de nada. Diferentemente do que nós temos visto na atual gestão, o atual prefeito, ele fez uma coligação com 23 partidos e essa coligação tem um peso, um custo para a nossa cidade. Nós já sabemos que essa administração dobrou o número de cargos em comissão de 800 para 1.600 e isso vai gerar um impacto ainda maior num eventual segundo mandato. Por isso que a gente pede para a população de Campinas refletir nesse momento. O que é essa reflexão? Vamos dar chance para que no segundo turno nós possamos discutir melhor essas coligações, as propostas e o projeto de futuro para a nossa cidade. Campinas está andando muito devagar. Nós temos, por exemplo, a necessidade preemente de investir mais na educação. Nós vamos zerar, Thanos, o déficit de falta de vagas em creche. Nosso programa Educação para Todos prevê, ao invés de se investir recursos onde não são devidos, por exemplo, nesses 4 anos se investiu mais trocando grama do que construindo creche. Então nós vamos aplicar os recursos prioritariamente na educação, zerar a fila de falta de creches, vamos investir mais na educação infantil, contratando mais monitores e mais professores e dando condições para que esses funcionários da educação possam cada vez se aprimorar mais e vamos também investir muito no ensino fundamental e no ensino técnico. Para nós a educação é essencial. O primeiro ciclo de 1 a 3 anos, Campinas ficou abaixo da média do IDEB, tanto da média nacional quanto estadual. Nós vamos contratar mais professores e vamos reforçar no ciclo de 1 a 3 anos do fundamental, onde as crianças têm um aprendizado básico da leitura, da matemática, nós vamos colocar mais professores e auxiliares para reforçar na leitura e no aprendizado, porque nós temos ainda um índice
de analfabetismo funcional, Thanos, na nossa cidade, muito grande. Você imagine, Campinas, a cidade da alta tecnologia, segunda melhor universidade da América Latina, que é a Unicamp. E nós estamos abaixo da média estadual e nacional do IDEB, né, no ciclo de 1 a 3 anos e no último ciclo, do 7º ao 9º ano. Então, a educação para nós é prioridade. Tiago. Bom, eu ia deixar essa pergunta mais para o final, mas já que o senhor tocou no assunto da educação, acho importante falar das creches. Como o senhor mesmo disse, né, no seu plano de governo está acabar com o déficit de vaga nas creches da cidade. Como fazer isso, candidato? Construindo mais creches, contratando mais professores? Como o senhor pretende acabar com esse problema que é crônico, né? Que entra governo, sai governo, ninguém consegue pôr fim no déficit de vagas em creches na cidade? Mas na verdade, Tiago, isso piorou muito nessa última gestão. A atual administração pegou, e inclusive ontem na entrevista na IPTV ficou claro isso, o próprio jornalista me indagou. O déficit nessa administração cresceu de 4 mil para mais de 7 mil. Por que isso aconteceu? Por falta de investimento. Agora, o problema é dinheiro? Obviamente que não é dinheiro, Tiago. No ano de 2013, a prefeitura, para alcançar os 25% de gastos com a educação, que é o previsto legalmente, ela desapropriou, e nós já tivemos conversando sobre isso aqui, Thanos, 13 áreas particulares, né, inclusive áreas do Cambuí, onde é o antigo Colégio Ateneu, ali na Barreto Leme, onde era o antigo prédio da Justiça Federal, por valores monstruosos, 11 milhões, 6 milhões de reais, enfim, gastou 70 milhões de reais e esses espaços estão hoje abandonados. Eu, prefeito de Campinas, pegaria esses 70 milhões de reais e construiria creches e daria para zerar a falta de vagas em creche. Para construir uma creche para 420 crianças, você gasta entre 2 milhões e meio a 3 milhões de reais. E mais do que isso, ainda sobraria dinheiro para a gente fazer o custeio dessas creches. Porque hoje se investe mal os recursos na educação. Os contratos da merenda, muito superfaturados. A prefeitura gasta demasiadamente com contratos terceirizados. Contratos de limpeza, vigilância, poda de árvore, contrato do lixo, os contratos de manutenção das áreas verdes, todos esses contratos quase quadruplicaram nessa gestão. Então, eles não sabem fazer a gestão do dinheiro público e não sabem escolher quais são as prioridades. Nós vamos escolher as prioridades. É inadmissível que num município como Campinas, que é o segundo mais rico do estado, o 10º mais rico do país, você ainda tenha 7 mil, quase 8 mil crianças sem creche. Que você tenha um desabastecimento, uma falta de medicamentos básicos em todos os postos de saúde. Hoje falta dipirona, né? Remédio assim, barato, remédio que para uma mãe dá para um filho que está com febre. Falta remédio para diabetes, remédio para colesterol, remédio para pressão. Outro dia, acompanhando uma amiga nossa, Dona Maria, que foi no posto de saúde do DIC, ela me mostrou, Orsi, eu tô aqui com a relação de 6 remédios, eu encontrei um só aqui no posto. Quer dizer, eu tenho 25 anos de serviço público, Thanos, você sabe, eu nesses últimos 12 como vereador licenciado de servidor, mas como vereador, né? Prestei concurso primeiro na prefeitura e depois na Câmara. Eu nunca vi o que eu estou vendo agora, né? Aí você pode falar, mas não diminuiu a arrecadação? Campinas teve um aumento de 8% na arrecadação nesse ano, num momento de crise aguda, enquanto determinados municípios tiveram uma redução na arrecadação de 20%, 30%, Tiago, Campinas teve um aumento de 8% na arrecadação. Né? Então, o problema nosso não é dinheiro, é a falta de preparo, é a falta de gestão da atual administração. Eles não sabem escolher o que é prioridade, inflam os contratos, contratam pessoas demais para cargos em comissão. Eu já disse e repito, já assinei um termo de compromisso, inclusive com os funcionários e com o sindicato dos funcionários da Sanasa. Eu vou reduzir em mais de 60% o número de cargos em comissão, Tiago. Porque só nessa economia vai ser em torno de 80, 90 milhões a menos que nós vamos gastar com apadrinhado político, gastar com gente que não faz nada na administração pública, a maioria disso, indicado por partidos políticos. Olhem o custo que esses 23 partidos que estão com o atual prefeito vai gerar para a nossa gestão, para a administração da cidade, caso ele se reeleja.
É um custo monstruoso. Se hoje são 1.600 cargos, imaginem quantos vão ser necessários para acomodar todo esse pessoal. Então, nós vamos fazer a gestão de tudo isso. Ok, eu queria insistir um pouquinho mais nessa questão das finanças de Campinas, porque nós sempre, público, né, nós, povo, estamos muito distantes dessa realidade. E escutamos os discursos dos candidatos. E, de um lado, se observa que a cidade, enfim, aparentemente está vivendo o seu melhor momento. Qual é o melhor momento de Campinas? Como é que se administra Campinas e qual é realmente o poder de fogo que nós temos com relação a recursos? Dá para acreditar nesse seu discurso também, candidato? É verdade que temos dinheiro ou a crise, ela afeta o mundo menos Campinas? Não, Thanos, a crise obviamente afeta Campinas, mas Campinas é muito mais pujante do que outros municípios que dependem muito mais de repasses de recursos federais e estaduais. Vou dar um outro exemplo para você. Campinas arrecadou ano passado 4,5 bilhões de reais, num ano que também foi um ano de crise. Houve um aumento da arrecadação maior do que a inflação. Nesse ano, o aumento da arrecadação não foi suficiente, porque a inflação foi de 10%, mas houve um aumento de 8%, pelo menos por enquanto. Né? E a tendência é estar melhorando o repasse de ICMS até o final do ano. O que nós estamos querendo dizer com isso? Recurso não falta. E esses dados estão na internet, no portal da própria prefeitura. Inclusive uma lei de minha autoria que obriga as empresas públicas, sociedade de economia mista, a divulgar lá a receita e despesa. Lei de nossa autoria. Então, Thanos, você pode ver ali claramente e comparar com os anos anteriores, a execução orçamentária, a arrecadação, a despesa. Por isso que eu falo claramente para vocês, baseado em dados, que não podemos fazer o desperdício do dinheiro público quadruplicando o gasto com capinagem, que era de 20 milhões no começo dessa administração, e hoje são 85 milhões por ano. Uma cidade como Campinas investiu no ano passado para novas vias, para novas creches, para novas escolas, novos postos de saúde, enfim. Tudo que é investimento é a construção de novos equipamentos públicos. Só 1,5% do orçamento. Foram 70 milhões de reais frente a 1 bilhões de reais em investimento, enquanto Campinas investiu 70 milhões de reais. Isso gera uma demanda reprimida. Por isso que aumentou a fila de vagas em creche. Saltou de 4 para mais de 7 mil, porque a administração não sabe escolher prioridade. Aí, onde que a administração gastou dinheiro? Aqui na Francisco Glicério. Essa administração mente ao afirmar que não colocou dinheiro, que tudo ali foi através de parceria. Não é verdade. Nós vimos máquinas da prefeitura, máquinas de empresas terceirizadas da prefeitura nesses contratos de prestação de serviço, fazendo as obras ali da Glicério. Inclusive a propaganda enganosa da atual administração no horário eleitoral chega a ser uma coisa espantosa. Falar que o Hospital do Câncer de Barretos, que veio para Campinas em função de um termo de ajustamento de conduta, através de uma ação que foi proposta pelos funcionários da Shell, falar que essa obra é uma obra, insinuar e dar a entender que essa obra é uma obra que está sendo paga com recurso da prefeitura, é querer enganar a população. E querer enganar mais uma vez agora, falando que vai resolver o problema da fila de exames na rede básica de saúde, que hoje para fazer um ultrassom você demora aproximadamente 2 anos, falar que vai resolver isso, trazendo carretas agora de lá. Por que não fez isso nos últimos 4 anos? Então, está tentando dissuadir o eleitor de uma maneira muito enganosa. Então, nós temos obrigação de mostrar a realidade. E chamamos a população de Campinas a uma reflexão. Quem não conseguiu fazer em 4 anos, vai fazer em 8? Quem não teve entusiasmo, não teve vigor e não teve competência e preparo para fazer em 4 anos, nós vamos dar mais 4 anos, vamos dar 8 anos para isso. Então, Campinas precisa sair do atraso, Campinas está devagar, quase parando. Nós precisamos dar oportunidade para olhar para o futuro. E o futuro não é lá na frente, o futuro é agora que nós vamos decidir. Porque o futuro passa por essa eleição municipal. Tiago Varela. Falando um pouquinho mais de financiamento, a gente tem 5 minutos ainda de entrevista, candidato.
No seu plano de governo, nas suas propostas, eu vi muito a expressão parceria público-privada, né? As PPPs. Na sua opinião, elas são válidas para todas as áreas ou existem áreas específicas que o senhor pretende implementar essas parcerias? Olha, Thiago, tem dois tipos de parcerias. Na verdade, tem várias formas de parcerias, mas basicamente existem duas que o poder público pode fazer. Quando a gente fala em PPPs, são para projetos maiores, obras maiores, concessão de serviço público, concessão de obras públicas. Por exemplo, eu sou um grande entusiasta das operações urbanas consorciadas, que já foi feito em São Paulo e Campinas tem hoje condições de fazer isso. Pegar áreas do centro da cidade ou do entorno do centro, como, por exemplo, aquela região ali da Andrade Neves, onde tem aquele espaço da antiga rodoviária. A prefeitura, através de uma parceria público-privada, ela desapropria a área e a área passa para um empreendedor que assume o compromisso de revitalizar toda aquela região, fazendo espaços públicos de convivência, e aí a prefeitura dando a possibilidade para se construir até, se adensar um pouco mais a área, tendo em vista as contrapartidas que vão ser geradas para requalificar todo aquele espaço público que nós sabemos que hoje, quem mora ali no entorno, aquilo é um tormento. Essa é uma parceria público-privada. Já as demais parcerias com o terceiro setor, com entidades sem fins lucrativos, eu gosto muito também, por exemplo, na área da saúde. Nós temos o Hospital da PUC, que presta um serviço de excelência para o município. Só que ele recebe muito menos, comparativamente, do que o Hospital do Ouro Verde. E o Hospital da PUC faz o dobro de procedimentos do que faz o Hospital do Ouro Verde. Inclusive faz procedimentos de alta complexidade que o Ouro Verde não tem condições de fazer. Então nós precisamos reforçar essa parceria para melhorar a saúde da população, dando mais recursos para o Hospital Celso Pierro, porque eles querem ampliar a capacidade de atendimento. E chega num determinado momento do mês que o Hospital Celso Pierro é obrigado a fechar o seu pronto-socorro e encaminhar os funcionários para o Mário Gatti, porque eles chegam no limite do possível com aquilo que a prefeitura repassa a eles. Também sou um grande entusiasta de fazer parceria com entidades sem fins lucrativos para a gente abrir vagas de creche, abrir vagas nessas entidades que estão espalhadas pela cidade e que a gente pode também, ao invés de construir equipamentos, novos equipamentos, reforçar essa parceria. O que nós precisamos é ter um prefeito comprometido e engajado com todos esses setores da sociedade civil como um todo. Ontem, no Hotel Vitória, eu participei de um debate com todas as entidades do empreendedorismo em Campinas, entidades de classe, Ciesp, ASIC, Clube dos Dirigentes Lojistas, enfim. A gente sente uma carência muito grande. A gente sente uma carência muito grande entre o entrelaçamento entre o poder público e essas entidades que querem gerar empregos, querem gerar renda, querem qualificar os jovens para um mercado de trabalho cada vez mais competitivo, mas a prefeitura acaba não dando prioridade, não abrindo os olhos para esse tipo de parceria que é importante. Com o pessoal dos supermercados, por exemplo, eles querem uma área em Campinas para fazer uma escola técnica, que eles já têm em outros lugares. Então, é esse tipo de parceria, valorizando as pessoas, qualificando, melhorando as condições do mercado de trabalho. Muito bem. São 20 minutos, o que foi pré-estabelecido com as assessorias dos candidatos. Nós temos 1 minuto. Posso encerrar, Tiago Varela? Então, eu vou perguntar ao candidato o que muda com o candidato Arthur Orsi na Prefeitura de Campinas. Eu, eleito prefeito, no primeiro dia de mandato, vou cortar em mais de 60% o número de cargos em comissão. Já vou estabelecer também um novo grupo para estudar e em 6 meses encaminhar para a Câmara Municipal um novo projeto, uma nova lei de uso e ocupação do solo e também o plano diretor para a gente destravar a cidade, reduzir a burocracia de Campinas e vamos também formular leis logo no primeiro mês de mandato para melhorar o incentivo e a atração de empresas. Ok, quero agradecer imensamente a participação do candidato Arthur Orsi nesta semana que conclui praticamente a nossa grande prestação de serviço à comunidade, levando até vocês os candidatos à Prefeitura Municipal de Campinas. Muito obrigado, candidato. Thanos, eu que agradeço a você, ao Thiago, a todo o pessoal aqui da Rádio Brasil e aos ouvintes. Muito obrigado e peço para vocês, no dia 2 de outubro, votem para renovar para o futuro de Campinas, Arthur Orsi 55. Obrigado.
Caríssimo Tiago Varela, mais uma vez cumprindo essa missão democrática, essa missão cívica de encaminhar